Olá, sou o professor Matheus Botelho e vamos iniciar a nossa aula sobre análise combinatória. Certo. Análise combinatória é a área da matemática responsável pela análise das possibilidades e das combinações. É um conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos formados por um número finito de elementos de um conjunto sob certas circunstâncias. Existem três principais tipos de agrupamentos. São eles: os arranjos, as permutações e as combinações. Cada um deles pode ser simples ou com elementos repetidos. Para poder compreender melhor sobre a análise combinatória, vamos entender um outro assunto: fatorial de um número. O que seria fatorial de um número? O fatorial de um número natural, n, por exemplo, ele é representado por n com esse símbolo de exclamação. Esse símbolo vai indicar que esse número é um fatorial. Um fatorial é um produto de todos os números inteiros positivos, menores ou igual a esse valor. Como, por exemplo, n. Eu tenho um número n, número determinado, natural indeterminado, e o resultado desse n fatorial será nada mais do que a multiplicação em que os fatores são nada mais do que o n e todos os outros menores que n, sendo que não são repetidos, até chegar ao número 1. Lembrando, um fatorial nunca pode ser de um número negativo. Vamos ter aqui um exemplo. 4 fatorial. O 4 fatorial será, nesse caso, temos que o n é 4 e a multiplicação, ou seja, o fatorial do número será 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Beleza. Então, temos que 4 fatorial será igual a 24. Ok? Sendo assim, observe o seguinte. O 4 ele é igual ao meu n, no caso de 4 fatorial. Ok? E observe, o próximo fator é o 3. 3 é menor que 4. O próximo, 2. 2 é menor que 3. E por último, o 1. Como foi falado, não se passa do 1. Não pode pegar os antecessores de 1. Beleza. Temos outro exemplo. O 6 fatorial. Como é que vai ficar isso daqui? 6. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui era para ser 1. Que dará 120. Ou seja, o fatorial de 6 é igual a 120. Existem definições especiais. Quais são elas? Para o fatorial de 1, em que eu sei que o fatorial de 1 vai ser 1. A gente vai explicar jazinho. Existem definições especiais. Quais são elas? O fatorial de 1 e o fatorial de 0. Beleza. Ambos possuem o mesmo resultado, 1. A explicação é a seguinte. Vamos supor que vamos pegar 3 fatorial. 3 fatorial ele é equivalente a se eu colocasse o 4 fatorial dividido por 4. Por que isso? Porque observa uma coisa. A gente já viu que 4 fatorial, aqui nesse exemplo, ele é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como se foi colocado aqui em cima. E eu tenho aqui dividido por 4. Agora, observa uma coisinha. Existem apenas fatores aqui em cima, ou seja, apenas multiplicação. Não possui nem adição e nem subtração. Observe que um dos fatores é o 4. É nada mais do que um dos divisores que tem aqui, ou seja, o único divisor, na verdade. Sendo assim, eu posso cancelar esse 4 com esse 4. O que eu encontrei aqui foi apenas uma multiplicação de 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, seguindo a regra do que se é fatorial, essa mesma regrinha aqui, temos que é igual a 3 fatorial. Ou seja, o 3 fatorial pode ser escrito desse formato. Vamos continuar. O 2 fatorial. Seguindo o mesmo raciocínio, ele pode ser escrito por 3 fatorial dividido por 3.
Sendo assim, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. O 3 cancela com o 3 do divisor, sobrando apenas 2 elevado a 1, ou 2 vezes 1. 2 vezes 1 é nada mais do que 2 fatorial. Certo? Vamos para o outro exemplo. O outro exemplo, vamos seguir o mesmo raciocínio, o 1 fatorial. 1 fatorial, ele pode ser escrito da seguinte forma: 2 fatorial dividido por 2. Por quê? 2 fatorial é 2 vezes 1. Esse 2 cancela com esse 2 e sobramos apenas o 1. E por último, o 0. Por que o 0 fatorial é igual a 1? Pelo seguinte raciocínio. Vamos seguir a mesma base que estávamos seguindo nos anteriores. 0 fatorial é igual a 1 fatorial dividido por 1. 1 fatorial, vimos que é 1. Então, está aqui. E como o divisor é 1, 1 dividido para 1, temos logo o resultado 1. Por isso que o 0 fatorial e o 1 fatorial possuem o mesmo valor. Vamos para um exemplo. Calcule o valor da expressão 5 fatorial mais 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Parece difícil, mas não é. Vamos ver. 5 fatorial, eu sei que eu posso escrever por 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Lembre que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é nada mais do que o que completará essa multiplicação para se tornar o 5 fatorial. Sendo assim, eu posso escrever desse formato. O mesmo eu posso seguir no 4 fatorial. Certo? Por quê? 4 fatorial será igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 3 vezes 2 vezes 1 é o nada mais que meu 3 fatorial. Sendo assim, eu posso escrever como 4 vezes 3 fatorial, como se foi escrito na seguinte forma. Tá, mas para que isso é importante? Vamos usar uma regrinha. Eu tenho aqui fatores em comum nos dois termos. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, mais 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial está presente nesse termo e nesse termo. Então, já que ele está presente nos dois fatores, nos dois termos, podemos simplificar da seguinte forma. 5 vezes 4, que é essa parte do termo, mais o que sobrou do outro termo, 4. Tudo isso vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Agora, observe uma coisinha. Aqui só existe uma multiplicação. Assim, existem dois fatores. O 5 vezes 4 mais 4 é um fator, vezes 3 fatorial. Tem dois fatores. Sendo assim, esse fator, como é igual ao divisor, posso cancelar os dois, sobrando apenas o 5 vezes 4 mais 4. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. E aqui nós temos o nosso resultado da expressão, o valor da expressão. Vamos para outro exemplo. Calcule o valor de x em x mais 1 fatorial. Certo? Lembra de uma coisa. Quando eu tenho aqui 4 fatorial, ele será igual a 4 vezes 4, abre parênteses, menos 1 vezes 2 fatorial, que assim vai continuar para frente. Tá, mas o que eu quero indicar com isso aqui? 4 menos 1 é 3. E sempre vai reduzindo. O próximo seria 3 menos 1, que daria 2. E o próximo, 2 menos 1, que daria 1. Até chegar ao nosso termo que precisamos, que é o 1. Beleza. Então, sendo assim, podemos encontrar o seguinte cálculo. X mais 1. Se eu tirar 1 desse x mais 1, o próximo vai ser quem? X mais 1 menos 1, cancela. X mais 1
Se eu tirar 1, cancela esse com esse e sobra apenas o x. X fatorial. Agora observe uma coisinha. O x fatorial ele também está presente aqui. Então ele pode ser cancelado aqui e aqui. Sobrando apenas x mais 1 é igual a 2. Pronto. Sendo assim, qual é o número que eu somo com 1 que dá 2? Claro que vai ser o 1. Então logo temos que o valor de x será igual a 1. Beleza. Mas eu quero ver se realmente esse resultado está certo. Então vamos colocar lá. Basta apenas substituir onde for x, vou colocar o 1. 1 mais 1 fatorial, que era x mais 1, dividido por, aqui diz que é x fatorial, então é 1 fatorial. Pronto. 1 mais 1 é 2, então vai ficar 2 fatorial dividido por 1 fatorial. Ok. 2 fatorial é 2 vezes 1. 1 fatorial é igual a 1. 2 vezes 1, 2, dividido para 1, 2. Então temos aqui que realmente deu o resultado que dizia na expressão. E esse foi o nosso primeiro vídeo sobre análise combinatória. Teremos próximos vídeos. Esperem que gostem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E obrigado.